A gravação já é iniciada, desembargador. Pois não. Inicialmente, desejando um excelente dia a todos nós, membros desta Câmara Especializada Civil. Declaramos aberta essa sessão do dia 14 de novembro de 2023. A segunda Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Solicito a senhora secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Eu renovo meus cumprimentos e faço a leitura da ata da sessão anterior. É a ata da sessão anterior, realizada no dia 31 de outubro de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça de número 9701, do dia 31 de outubro de 2023, e dada como publicada no dia 1º de novembro de 2023. E até o momento não foi impugnada, eu faço apreciação para o presidente da Câmara. Alguma manifestação? No silêncio, declara aprovada a referida ata. Doutora Leia, nós temos 5 processos pautados. O quinto eu já queria que a senhora fizesse o pregão, porque esse processo tem ampliação de quórum e o desembargador James não está. E a gente tem que deixar registrado e já marcar o dia da sessão, porque aqui vai ser adiamento. É o processo de número 5 da pauta, é uma apelação civil, é o processo 0016-504-18-2016, 818-0140, origem Teresina, segunda vara civil, primeiro apelante Banco do Brasil, advogados Eline Maria Carvalho Lima e outros, segundo apelante Companhia de Seguros Aliança do Brasil, advogados Pedro Paulo, apelado José de Anchieta Moraes de Silva, advogado Germano Tavares Pedrosa Silva, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Dourado. Pois pronto, esse processo já foi julgado por mim, já votei, o desembargador James puxou a divergência, o desembargador Ricardo acompanhou a divergência na sessão pretérita, e aí nós teríamos a ampliação de quórum, claro, o desembargador James estivesse hoje aqui, já teríamos que, a doutora Leia teria que convocar só mais um, porque o desembargador Zé Wilson poderia votar. Né? Pode votar, exatamente. A participação do desembargador Ricardo foi porque no dia ele não estava, mas poderia votar. Então, como a gente, na próxima semana, o desembargador James não voltou ainda, nós vamos... Ele tem voltado, é porque o desembargador José Wilson vai estar de férias, dia 21. Pronto. Pois é, dia 21 vai estar de férias, então nós vamos marcar para o dia 28, né? 28, exatamente. 28, então está adiado o processo, se ele tiver advogado presente, já ficam sabendo, o processo adiado para o dia 28. Pois não, doutora Léa, tem algum pedido de preferência para sustentação? Temos. Processo de número 4 da pauta, doutora Priscila. Pode fazer o pregão. É o processo 000032, dígito 22, 2019, 8180047, apelações cíveis, origem Cristino Castro, vara única, apelante Bertolínio José Pereira Filho, advogados Priscila Adriele Bispo da Silva, apelante Bartolomeu Guedes Barreto, advogados Priscila Adriele Bispo da Silva, apelado Raimundo Leite de Souza, advogado Inocêncio Ferreira de Oliveira, e o relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson. Desembargador José Wilson. Relatório do sistema, presidente. Doutora Léa, tem sustentação de ambas as partes? Somente da doutora Priscila. Pela apelante? Isso. Desembargador José Wilson. Só tem um lado para fazer sustentação e a apelante. Só um momentinho. Doutora Priscila, como nós estamos provendo a apelação, e nós temos aquela prática aqui de facultar a palavra ao advogado na sustentação oral, mas fazendo essa ressalva de que, em havendo o voto favorável à tese a qual o advogado vai defender, seria despiciente a sustentação, mas fica à vontade, Vossa Senhoria, para manter ou não a sustentação. Não, bom dia, excelências. Considerando que foi dado provimento ao recurso, eu não tenho interesse em realizar a sustentação oral. Pronto, considerando que vai ser dado provimento ao recurso. O relator já está adiantando, desculpa, ainda não exatamente. foi. Ainda não foi. Desembargador Zé Wilson, então vamos só para a emenda, desembargador. Vamos dar uma emenda. Apelação civil, reintegração de posse e esbulho não comprovados, posse duvidosa, súmula 487 do STF, cabimento, sentença reformada, recurso conhecido e provido. Em consonância com a proteção autônoma conferida ao direito de posse pela legislação civil, a legislação processual distingue as ações possessórias destinadas à manutenção ou reintegração na posse,
de modo que são os instrumentos processuais adequados quando a relação de direito material concernir tão somente ao direito de posse. Artigos 554 a 568 do CPC. Em conclusão, incumbe ao autor da ação possessória demonstrar que está ou em algum momento esteve no exercício da posse, pois que só ao efetivo possuidor é dado o direito de ser nela mantido, em caso de turbação ou reintegrado no caso de esbulho. Entretanto, em detida análise do feito, divirge ao que decidir o juiz da qual, vez que as provas documentais e testemunhais colacionadas pela parte autora apelada não são suficientes à comprovação da posse anterior. No caso em tela, em que pesem as alegações do requerente apelado, os elementos de prova carreados aos autos não comprovam, primeiramente, a posse alegada e nem a prática de esbulho por parte dos recorrentes. Conforme consignado na sentença recorrida, ID 779-6670, a documentação juntada pelo requerente apelado se resume unicamente ao recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural e boletim de ocorrência. Tais documentos constituem declarações feitas pelas partes interessadas, produzidas de forma unilateral e que não têm um condão de comprovar a posse alegada. Embora o juiz ACOL tenha desconsiderado os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerente apelante, percebo que algumas testemunhas, a exemplo do senhor José da Silva, informam ser amigo da parte desde a infância, da parte requerente desde a infância. Ademais, a ausência de prova que demonstre a venda do imóvel ao antigo possuidor que transferiu a posse ao requerente e a comprovação da propriedade do imóvel ao apelante barram a demonstração da posse alegada. A posse pode ser demonstrada de várias formas, como fotografias do local, de benfeitorias, plantações, criação de animais, comprovantes de consumo de energia ou água em nome do possuidor. Pelo contexto fático apresentado pelo requerente apelado, entendo que a posse poderia ter sido facilmente demonstrada por meio de documentos acima referidos. Contudo, os autos carecem de comprovação dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC. Assim, eu estou conhecendo e dando provimento à apelação para julgar improcedente a ação os pedidos constantes da ação de reintegração de posse e estou invertendo os ônus sucumbenciais. É como voto, senhor presidente. O nome de Dr. Zé Wilson, eu acompanho Vossa Excelência, eu tive o cuidado também de dar uma olhada nesse processo, inclusive na origem. O juiz só se apegou ao recibo e boletim de ocorrência, desprezou outras provas que favoreceriam por demais o apelante, de forma que eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Senador Ricardo Gentil. Não, bom dia, nobre presidente desta segunda Câmara especializada, Embaixador Dourado, Embaixador Zé Wilson, também meus cumprimentos, doutor Linhares, doutora Léa, advogados e advogada presente. A posse é uma questão de fato, uma situação de fato e que ela necessita, né, enormemente de comprovação. O ilustre relator, né, bem disseca o problema aí da ementa, onde ele demonstra a ausência desta comprovação. Realmente, não há como, né, dar por procedente tal pedido em razão do essencial, né, que é a prova. E diante dessa ausência, como bem sustentou o relator, eu acompanho integralmente o seu voto. Bom, proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conheceu da apelação e deu provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus de sucumbência. Doutora Léa, tem algum outro pedido de preferência? Temos o processo de número 1 e o processo de número 2, que vai ser julgado conjunto. Mas Zé Wilson é relator, os outros todos são Isso. deputados. Pois não, pode fazer o pregão. É o processo número 1 da pauta, é o 075-4467-07-2023-818-0000, é um agravo de instrumento, origem Luiz Corrêa, vara única, agravante Romero Solari Salsa, advogado Gustavo Brito Shoa, agravado Francisco Jonas de Oliveira, advogados Paulo Roberto da Silva Oliveira e outros, relator Vossa Excelência, desembargador José Wilson,
E o processo de número 2 da pauta é o processo 075-4956, dígito 44, 2023, 818-0000, é um agravo de instrumento, origem Luiz Corrêa, vara única, agravante Edmar Pacheco de Araújo, advogado Raimundo Eugênio Barbosa dos Santos Rocha, agravado Francisco Jonas de Oliveira, advogados Paulo Roberto da Silva Oliveira e outro. O relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson. Doutor Paulo. Os relatórios de ambos os processos estão no sistema, senhor presidente. Doutor Paulo vai fazer sustentação. Doutor Paulo Roberto. Pelo agravante, né? Pelo agravante. Dos dois? Ele é advogado dos dois agravantes. Bom dia, Excelência. Não, é pelo agravado. Pelo agravado, doutor Paulo? Pelo agravado. Mas, Zé Wilson. Doutor Paulo, é o seguinte, nós estamos desprovendo os recursos em ambas as situações. Então, como eu disse em relação ao caso anterior da doutora Priscila, que nestes casos a gente faz a ressalva ao advogado para que, querendo, dispense a sustentação oral, tendo em vista que o recurso lhe é favorável. Doutor Paulo, é uma praxe da nossa Câmara, Vossa Excelência vai fazer questão ainda de... Não, nesse caso, não. Tá bom. Então, desembargador Zé Wilson. Eu vou ler a ementa dos dois, porque resumem bem. Aqui podemos observar que o réu é o mesmo, e como se trata de uma reintegração de posse, as situações são perfeitamente idênticas, né? Então, no primeiro caso, em que é agravante Romero Soares Salsa, agravo de instrumento, reintegração de posse, liminar deferida, requisitos preenchidos, posse demonstrada, esbulho comprovado, decisão agravada mantida, recurso conhecido e desprovido. Conforme explanado na decisão de ID 112.80.598, na espécie, coadunome ao que decidir o juiz acor, vez que as provas documentais colacionadas pela parte autora recorrida são aptas a comprovar, neste momento processual, a posse anterior. Em caso, a fim de comprovar a aludida posse e o esbulho supostamente sofrido, o promovente agravado juntou aos autos memorial descritivo do imóvel datado de 26 de novembro de 2010, contrato particular de compra e venda datado de 20 de 11 de 2010, boletim de ocorrência relatando a existência de esbulho sofrido em 14 de abril de 2023, além de documentos que demonstram a realização de obra recente, construção do chalé anterior ao referido esbulho, fotos da inauguração do imóvel construído, comprovantes de compra de materiais de construção, que demonstram, inclusive, a linha do tempo entre a posse e o esbulho alegado. Tais documentos são aptos a comprovar a posse sobre o imóvel pretendido. Dessa forma, a parte agravada comprovou a presença dos requisitos legais do artigo 561 do CPC, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que autorizam a concessão da medida liminar. Ademais, diante do caráter secundo o evento litis, em que somente se conhece das matérias arguidas junto ao juiz de piso e fundamentadoras da decisão de primeiro grau, além da necessidade de uma maior dilação probatória, não há como assegurar a proteção possessória pleiteada pelo réu agravante, pois não resta demonstrado o exercício da posse anterior sobre o imóvel em discussão. A mesma situação ocorre em relação ao segundo agravante, Edmar Pacheco de Araújo, cuja ementa eu estabeleci. Ementa agrava instrumento, ação de reintegração de posse, recurso conhecido e desprovido, ao contrário do que pretende o recorrente, a teor do que dispõe o artigo 1210 do Código Civil, em ação possessória não se discute título. Com efeito, títulos emitidos por si só não comprovam posse, devendo ser examinada a questão da realidade fática incidente sobre a coisa, ou seja, o efetivo exercício da posse. Em detida análise do feito, coaduna ao que decidiu o juiz acor, vez que as provas documentais colacionadas pela parte autora recorrida são aptas a comprovar, neste momento processual, a posse anterior. Por outro lado, tem-se que ali diversas sobre matérias complexas e controvertidas que demandam maior dilação probatória, objetivando a busca da verdade processual. Prima facie, em sede de cognição sumária, tem-se que, em caso, não restou suficientemente comprovada a fumaça de um bom direito a recomendar a suspensão da decisão impugnada. Então, senhor presidente, em ambos os casos, por se tratar da mesma área em litígio, tendo como esbulhado o senhor Francisco Jonas de Oliveira, eu estou conhecendo e desprovendo ambos os recursos. É como voto. Também acompanho Vossa Excelência. Senador Ricardo. De acordo, senhor presidente.
Então, proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conhece de ambos os recursos e me nega provimento. Vamos para o processo de número 3 e último da pauta. É o processo Legal. 080-2005, dígito 09, 2022, 818-00100, apelação cível, origem Manuel Emílio Vara Única, apelante Germana Barbosa de Macedo, advogados Luiz Roberto Moura de Carvalho Brandão e outro, apelado Banco Pan, advogado Antônio de Moraes Dourado Neto e relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson. Senador Zé Wilson. Não há sustentação, né? Não, Então, a não tem. sustentação, então vamos só para a emenda. Aqui o caso já é de conhecimento da nossa Câmara, é sobre prescrição, e eu estou dando provimento à apelação para anular a sentença, reconhecendo de ofício apenas a prescrição parcial quanto às parcelas anteriores a dezembro de 2017, devendo os autos retornar à vara de origem para o julgamento das parcelas não prescritas. E aqui não cabe honorários, porque a decisão apenas anula a sentença. É como voto? Acompanhe Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. Acompanhe. Proclamo o resultado. Tribunal, Desembargador unanimidade Ricardo. nos termos. Desembargador Ricardo. Ricardo, desembargador Ricardo. Acompanha. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conhece do recurso e anula a sentença para devolver os autos a vias de origem, reconhecendo a prescrição só das parcelas já específicas. Doutora Leia, mais alguma coisa? Não. Pauta exaurida, Algum desembargador. aviso? Alguma... Não. O senhor Não? vai falar, doutor Antônio? Senhores desembargadores, eu queria propor um voto de pesar pela morte de dona Tereza Scheibe, genitora da nossa ministra do Tribunal do Trabalho, Liana Scheibe. Faleceu nessa capital ontem à tarde, e era esposa também de um grande jurista, cidadão que acho que foi presidente da OAB aqui no Piauí, professor Jorge Scheibe. Portanto, está aí a nossa proposta de condolências à família lutada. Então, Linhares, eu estou subscrevendo, era a intenção nossa também, eu creio que o desembargador Zé Wilson, Eu também, do próprio desembargador gostaria de Ricardo subscrever. Gentil também, nós estamos subscrevendo. Ok. Eu passo a palavra ao desembargador Zé Wilson. Eu subscrevo integralmente. Também subscrevo, desembargador Dourado. Ricardo. Também acompanho. Pois não, está aprovado. Doutora Léa, providenciar. Essa moção. Certo. Mais alguma manifestação? Não. Não. Então, agradecendo, desembargador Ricardo, mais uma vez, olha. Dado, um abraço. Processo cheio, bola passada para frente. Muito obrigado aí pela colaboração. Sempre às ordens. Excelente dia. Obrigada, desembargador Ricardo Abraço. Gentil. Nada, Mais sempre uma às ordens. vez. Bom dia, desembargador Abraço. Ricardo. Um Obrigado. abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Missão cumprida, né, desembargador Dourado? Então, até o dia 28. Dia 28, né, desembargador? Dia Isso. 21 ainda as férias, aí dia 28 já com seu retorno. Isso, exato. Pronto. Acho que o desembargador Dourado já se retirou da Tá bom, sala. então. Bom dia a todos. Viu? Bom dia. Abraço. Tchau.